O que me trava de fazer algumas coisas é pensar que eu vou levar muito tempo para terminar de fazer aquilo que eu pensei que eu tenho que fazer. Oi, meu nome é Luana, eu sou autista e psicóloga, e às vezes eu tenho algumas crises de disfunção executiva que me travam de fazer algumas tarefas. Mas eu aprendi a perceber alguns gatilhos que me ajudaram a fazer o primeiro movimento de ir lá e começar a fazer, para não ficar procrastinando, para não acabar desenvolvendo uma disfunção executiva que é ainda mais difícil de sair. Quando eu aprendi a perceber essas coisas, eu consegui desenvolver algumas estratégias que me ajudaram a não ficar enrolando, a não procrastinar para as coisas, a não entrar numa crise de disfunção executiva. Então eu tô aqui para compartilhar alguma dessas coisas para ajudar vocês a lidarem com essa dificuldade de começar a fazer alguma coisa. E quando eu falo de começar a fazer uma tarefa, eu não tô falando de uma coisa grande. Às vezes é uma coisa que parece grande, mas nem sempre é. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Um dos primeiros movimentos que são importantíssimos de se fazer para você começar a deixar de procrastinar tanto, ou enrolar, e evitar fazer uma redução de danos da disfunção executiva, é sair do automático e viver com intenção. Ah, Luana, mas o que você quer dizer? Muitas vezes, se você parar para observar, você só está vivendo no automático, você não está percebendo o que você está sentindo, quais sensações que você tem, quais são os gatilhos que te levam a determinado comportamento ou a falta de determinado comportamento. Então, quando você passa a viver com consciência e intenção, você passa a estar mais atenta do que se passa consigo na sua mente, no seu corpo, e identificar esses gatilhos que levam a essa procrastinação, enrolação, disfunção executiva. Sem essa etapa aqui vai ser muito mais difícil, tá? Então, se agarra nessa etapa, você pode se manter nela pelo tempo que for necessário até você se acostumar com isso. Porque eu já adianto, não é fácil. Depois que você estiver ali tranquilo, com viver com consciência e com intenção, você vai começar a se questionar quais são os obstáculos que estão te impedindo de começar ou concluir alguma coisa. E aí você se pergunta se esse obstáculo é realmente grande. Que aí eu vou entrar nos exemplos que eu falei que eu vou trazer. Vamos dar um exemplo de uma pia de louça. Às vezes parece que tem muita louça pra gente lavar. Só que se a gente for observar bem, na verdade a gente só colocou as louças maiores em cima e as menores embaixo, e isso deu a ilusão de que as louças que a gente tem pra lavar são muitas. E não são. E a gente acha que a gente vai passar 1 hora lavando louça, quando na verdade a gente vai passar 20, 15 minutos lavando louça. Então é pegar essa consciência, essa intenção para observar essas coisas que podem parecer maiores do que realmente são. Vou dar um exemplo aqui de leitura. Às vezes a gente pensa muito em começar um hábito saudável. E a leitura é um hábito saudável, é um hábito muito interessante de se ter. Mas aí a gente pensa, eu vou começar a ler 1 hora por dia. É claro que você não vai começar a ler, né? Porque você não vai começar lendo 1 hora por dia. Você vai começar lendo 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, 1 página, 2 páginas, seja o que for, mas pequenininho. Começa do pouco. Você quer começar daqui de cima? É claro que não vai dar certo. Então, eu gosto muito de ler. Mas, às vezes, eu me pego pensando, nossa, mas eu vou demorar para ler. Só que, na verdade, eu não preciso demorar para ler. É que na minha cabeça, inconscientemente, eu tô pensando que eu vou ter que passar 1, 2 horas lendo. Até porque tem muito esse discurso da internet. Quando você participa de determinada bolha da internet, você acaba levando para dentro de si alguns discursos, algumas crenças que tem nessa bolha. Então, eu que vivo bastante na bolha da leitura, as pessoas estão acostumadas a passar o dia inteiro lendo. Eu penso, eu preciso ler, eu quero ler, vou pensar que eu preciso passar o dia inteiro lendo. É por isso que precisa viver com consciência e intenção para você perceber o que se passa na sua cabeça, os gatilhos, essas coisas que estão impregnadas em si, que vem de uma bolha que você faz parte, de um círculo que você faz parte. Por último, e o mais difícil, é começar com o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, não à toa a gente nasce, não sabe andar, e para dar o primeiro passo é uma luta, demora um cadinho. Então vamos pegar os exemplos que eu dei. A louça. Acho que eu vou ter que passar 1 hora lavando louça porque tem muita louça. Pega um copo, pega um talher, começa por ali. Você não precisa passar 1 hora. Se, cansei agora, dá uma pausa. Vamos dar um exemplo da leitura. Eu vou ter que passar o dia inteiro lendo. Começa com 1 página. Começa com 1 minuto, 5 minutos. Começa com o primeiro passo. Depois do primeiro passo, as coisas começam a fluir com mais facilidade. E assim, não pensa nas coisas como um todo, porque isso vai tornar as coisas muito mais complexas. Foi o que eu falei da louça. Se você olha para aquele monte de louça, vai ser realmente difícil você dar o primeiro passo, porque você está pensando na atividade como um todo.
Se você divide em microtarefas, se você divide em, vou lavar um copo, um talher, vou lavar primeiro os copos dos talheres, é mais fácil você destravar esse movimento do que pensar, vou ter que lavar toda a louça. Mas também tem um ponto importantíssimo, que é não ultrapassar o seu limite. O que eu quero falar com ultrapassar o seu limite? Às vezes a gente começa e tá vendo que tá fluindo, e aí a gente acaba ultrapassando o limite nosso. Vou usar de exemplo agora o livro. Ah, eu tô vendo que tá dando certo, vou passar o dia inteiro lendo. Só que aí na próxima você vai achar que você vai fazer a mesma coisa e pode se tornar uma tarefa aversiva, ao invés de uma tarefa prazerosa ou uma tarefa relativamente fácil. Porque você fez algo achando que estava tudo bem fazer aquilo, só que na verdade você estava tornando aquela atividade, aquela tarefa aversiva para você e difícil. Então é estipular o tempo, é estipular a tarefa nessas microtarefas para você fazer aquilo naquele tempo, daquele jeito, e não ultrapassar para tornar aquela tarefa aversiva. Fez sentido? Então, o ponto-chave, resumindo, dê o primeiro passo, faça o primeiro movimento e comece por pouco. Sair do automático e viver com consciência e intencionalidade ajuda na percepção de si e seus pontos fortes e fracos. Então, vai testando o que funciona para você e aprimorando de acordo com o que você vê que funciona.